Tem gente que fala assim, nossa, é muito fanatismo e tal. Então, eu e Paulo, né? Eu estou no time total, assim, do evangelho que Paulo prega, mesmo. Como que eu detecto o que é falso? Como que eu tenho discernimento do que é falso e do verdadeiro? Porque a verdade, gente, é que pela aparência ninguém vai saber. Os símbolos, óbvio, né, gente? O boneco tá ligado à constelação familiar, à representação. A gente já sabe que não é de Deus, a gente não vai mexer com boneco. Mas tem coisa... A constelação usa boneco? Usa. Não sabia disso. Usa pessoas, usa bonecos físicos sobre a mesa e usa ainda flutuando sobre a água. Usa cavalo também, tem constelação com cavalos. Nossa, mas essa tá mais fácil de saber. Ficou fácil, né? Deixou de ser sutil de repente. Essa não tá tão sutil, não. Mas aí é que tá. O sutil, ele também é relativo ao nosso conhecimento da graça de Deus. O ocultismo, a constelação, era super sutil para mim no início. Hoje, eu escuto relatos assim, gente, não era sutil, estava na minha frente, mas tem outras coisas que agora são mais sutis. Entende? Porque é sutil até a gente ver. É disfarçado até ser revelado o truque de mágica, né? Então, a constelação ela tem muitas vertentes hoje, ela não tem só a original. Inclusive, no tópico da primeira pergunta é importante falar que não sou eu, a crente, tem gente que fala assim, nossa, é muito fanatismo e tal. Então, eu e Paulo, né? Eu estou no time total, assim, do evangelho que Paulo prega, mesmo. Mas eu entendo o seu posicionamento e fica aqui para a gente continuar conversando. Inclusive, se tiver pergunta aí, eu respondo. Mas os próprios consteladores, recentemente teve uma entrevista sobre constelação familiar. Pode falar o nome de outro podcast? Ou melhor não, para não dar problema. Pode. No Inteligência Limitada, que é um podcast que tem um alcance enorme, né? E eles foram falar sobre bases científicas da constelação para que fosse implementada no judiciário, que já está. Essa discussão aí, se não fica claro até agora, fica depois. Porque se entra no sistema de valores e de justiça de toda uma nação, se você não entende de estratégias de engano, é porque você tem que realmente ter os olhos abertos para como o mundo espiritual funciona. Como é que as trevas tentam nos ludibriar. Jesus falou em Mateus 24 que iam ser tão prodigiosos os falsos mestres que enganaria, se possível fosse, até os eleitos. Então, não são coisas que é igual truque de criança, não. São coisas como o poder de Deus mesmo. É muito parecido, isso é muito sério. Ninguém está dizendo que você foi enganado porque você é bobo. Você foi enganado por conta do que a gente vai falar já, fica aí, né, que a gente vai falar. Mas, assim, o engano, ele abre essa porta e leva além. Mas nesse podcast, especificamente, que não tinha viés cristão, o debate não era ocultismo sutil. Ninguém nem estava entrando nesse mérito da espiritualidade. Os consteladores estavam para defender a constelação e tinham outros que eram contrários, era um debate. E a consteladora que estava representando os consteladores associados à associação da... Agora eu não sei exatamente o nome, eu não quero falar nada errado, mas ela falou com todas as letras, só assistiu o podcast. Olha, primeiro a gente quer deixar claro o que é constelação. Nós acreditamos na constelação, assim, assado, do jeito que Bert Hellinger idealizou e ensinou, e nenhuma outra variação a gente não aceita. Então, olha que loucura. Os consteladores não aceitam misturar a constelação com o evangelho, e o evangélico aceita misturar o evangelho com a constelação. Se essa frase não convencer os cristãos, eu não sei o que mais convenceria. Eles acham um absurdo e nós achamos ótimo. Seja bem-vindo, que bom que você veio suprir, porque Jesus estava ficando fraquinho nos últimos tempos. Olha que loucura. Olha o nível que a gente está de falta de entendimento mesmo, né, da graça, que é o que Paulo também fala. Acho que é os Colossenses dessa vez. Mas a gente estava respondendo, acho que já essa parte dos símbolos, né? Sim. Então, aí a constelação ela é muito cheia de símbolos. Tem os cavalos, tem várias coisas mesmo. Tem símbolos que são forma de palavras. Então, eu estudei semiótica na faculdade. Se você não estudou, não tem problema. Mas eu vou te explicar algumas coisas. Tudo é carregado de significado. É como a nossa mente se comunica, a gente se comunica. Tudo mesmo, gente, nos mínimos detalhes. Então, os símbolos, eles comunicam. Eu olho para o símbolo, eu me conecto com o que ele representa. Pasme, é igualzinho o que um ídolo faz. Um ídolo de 3D, ele também é uma representação de algo que eu acredito. Então, o símbolo em si não é o problema. Bom,
Paulo diz que os ídolos não são nada por si mesmos. Porém, o que ele representa para mim diz a filosofia de vida que está regendo no horário nobre do meu coração. Entendeu o que eu quero dizer? Então, mais uma vez, a gente volta para a ideologia, para a idolatria. Então, o que eu acredito que faz eu achar ok eu mexer uns bonequinhos para honrar pai e mãe se não tem nenhuma referência disso no Evangelho? O que me faz achar que é ok? Eu tenho uma crença lá, uma filosofia de que a constelação pode estar a serviço de Deus, porque Deus é soberano, bota qualquer coisa que ele quiser aos pés dele. Será que é isso que a Bíblia diz? Eu tenho aqui um pensamento de que, ok, o Evangelho não cabe dentro da constelação. Mas será que a constelação não cabe dentro do Evangelho? Eu acho que cabe. Está escrito isso em algum lugar? Então, é sempre um entendimento mais profundo. O que você está botando para preencher as lacunas que a sua mente quer preencher imediatamente, porque o atraso é insuportável, ninguém gosta de esperar, e que está esvaziando a obra da cruz. Então, estou falando isso tudo porque você pode entrar numa sala e não ter símbolo nenhum. Nenhum. Você pode entrar numa sala de um terapeuta, e eu vou falar terapeuta assim, alguém que ministra terapias. Não estou falando de nenhuma profissão específica. Você entra na sala de um terapeuta, está tudo preto igual aqui, ou tudo branco, e ele começa a falar para você, me fala da sua situação. Minha situação é que eu casei e está dando tudo errado. Inclusive, eu escutei esse testemunho ontem. Eu casei, não está bom, eu estou sofrendo e parece estranho, mas eu não sei se está certo, porque eu não casei antes, eu casei na igreja, então eu casei sem meu primeiro namorado e tudo. E aí a pessoa que está terapeutizando a outra, porque a palavra tem cura no Novo Testamento que Jesus fez, que a palavra é terapeu em grego. Mas a pessoa está terapeutizando falando assim, não, o seu problema é que você não tinha referências. A gente precisa pensar em referências, porque se você tiver referências, você vai saber lidar melhor com seus desafios futuros. Tá, gente, o que significa referências nesse assunto? Você precisa de outros parceiros, você precisa de outras experiências na área afetivo-sexual. Tá, isso é uma filosofia humanista que coloca os valores humanos acima de qualquer coisa para solucionar um problema. Hedonismo. Cabe no Evangelho? Então, eu tenho que saber se eu vou pegar o caminho ou a contramão. Eu que sou a cristã. Quem vai me dizer? Quem, na Bíblia inteira, sabe de todas as coisas e tem todas as respostas? Sou eu? Por favor, né, gente? O Espírito da Verdade habita em mim e em vocês. Agora, o Espírito da Verdade não está desassociado de Jesus, da palavra. Diz que a palavra, inclusive, é a espada dele. Então, eu tenho que ler a Bíblia e orar para o Espírito Santo. Quando Deus abriu meus olhos, e poucas vezes as pessoas perguntam como foi, elas querem a resposta. Mas elas não falam assim, o que você fez para buscar Deus que eu quero buscar igualzinho? Não é curioso que a pessoa não me pergunta o que eu fiz, ela pergunta é sim ou é não. O que eu fiz foi abrir a Bíblia, igual a essa, depois de uma pergunta que eu não sabia responder, e falei, só levanto daqui quando o Senhor falar comigo. E li até, ele só falou comigo em Êxodo 7. Eu tive que ler 60 e tantos capítulos. Agoniada. Ninguém tem tempo para ficar agoniado mais no espírito. Entendeu? Então, o imediatismo faz a gente buscar por atalhos. O desespero emocional, um caos oculto, faz a gente buscar por atalhos. E aí, em nome de Jesus, não é o símbolo que tem na placa do terapeuta, não é o símbolo que ele tem na mesinha dele, é o que você, na sua relação com o Espírito Santo, você tem o incômodo. Eu falo muito isso, onde eu vou e nas lives. O incômodo do Espírito Santo, todo mundo tem. Todo mundo tem. A questão é, o incômodo fala assim, baixinho. E a minha voz aqui, do meu euzão, malhadão, grita. E aí o incômodo fica tão sem sentido. Olha a coisa do símbolo aí. Fica tão sem significado para mim, aquele incômodo. O que esse incômodo pode querer dizer? Não deve ser nada, deve ter comido alguma coisa. Mas é o Espírito Santo tentando te falar aqui a contramão. Só que a gente não se sacia mais com uma doce presença. A gente quer uma presença agressiva, a gente quer uma resposta imediata. Quando eu falo agressiva, não é violenta, é uma resposta incisiva, que fala alto, que brilha, que tem luzes. A gente ficou muito mal treinado no relacionamento, no mundo espiritual, vou botar assim, né? Então, infelizmente, não tem uma resposta pronta do tipo, vou botar um PDF aqui embaixo com todos os símbolos que você tem que correr. Apesar de que tem vários. Tem só botar no. Evidentes, né? Não, é só. Mas aí é o ponto. É evidente pra gente, mas talvez pra mim não tenha sido 15 anos atrás, quando eu me perdi.
Eu falava que o Espírito Santo estava comigo e eu tinha um altar pro dinheiro.